Querido Pai, obrigado pelo dia que o Senhor nos deste, pela vida, pelo sustento, pelo ar que respiramos, pela fé que nos deste, pela esperança que nos tens concedido e pela força que o Senhor nos tem dado. Até aqui, Ebenezer, o Senhor nos tem ajudado. Queremos lhe agradecer. Ó Deus, agradecer pela salvação por Jesus Cristo, pela revelação para este tempo da mensagem, Senhor, que nos tem tirado da confusão, da Babel religiosa, que tem feito com que nossos corações, nossos olhos fixem no Senhor Jesus Cristo, o autor e o consumador da fé. A nossa fé não está descansada, Senhor, em nossas próprias obras. Não há obra suficiente que possa realmente poder parar diante de Ti e que o Senhor possa dizer isso vale a pena. Não há obras, a nossa fé não está associada, ó Deus, ao grupo com quem nos associamos, não está descansada em nenhuma base teológica. A nossa fé simplesmente está descansada na obra consumada uma vez ali no Calvário. É nisso aonde nós nos agarramos, Senhor, porque é para isto que o Senhor nos tem chamado. Agora eu peço, ajuda-nos a cada dia, ilumina o nosso caminho, Pai, por favor. Aquilo que devamos fazer e aquilo que não devamos fazer, aquilo que devamos crer e o que não devamos crer. Ó Deus, que o Senhor possa nos modelar, ó Deus, venha nos construir a imagem de Jesus Cristo. Abençoa a tua igreja, mais uma vez, em nome de Jesus pedimos. Amém. Boa noite, igreja. Boa noite. Amém, né? Então, parece que o inverno está tão atrasado, vai chegando aos pouquinhos. E eu gosto do frio. Apesar de frio, eu tenho visto pessoas de idade, até joga lá para diante sua idade, né? Quantos anos o senhor tem? 80 anos. Isso é, se eu passar esse inverno, no ano que vem eu vou fazer 80 anos. O inverno é a preocupação de muita gente, né? Por isso, é preciso cuidar da saúde, fortalecer os pulmões. Existe a vacina aí dos velhos, né? Eu não tomei esse ano nem o ano passado, mas preciso ir por lá também. Graças a Deus, hoje o governo pode... Existem muitos meios que pode nos ajudar, não é certo? Agradecemos a Deus por tudo isso. E a gente estivemos em Tramandaí, a região, passamos pela Ilha Santa Marta e aqui estamos. Chegamos ontem e aqui estamos. E assim nós vamos andando, um pouco aqui, um pouco acolá e vamos caminhando. Mas vamos abrir nossas Bíblias. Nós temos duas escrituras. É Gálatas, capítulo 6. Capítulo 6, verso 7 ao 10. As escrituras
nos diz assim: não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isto também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito, ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Vamos para outras escrituras, em Mateus, capítulo 26, será o verso 51 e o verso 52. Eu tinha dito que era, para os irmãos ali, que era o 31, não, é o 51. Eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então Jesus disse-lhe: mete no seu lugar a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Podeis assentar? Então, aquela velha: quem com a espada fere, com a espada será ferido. A lei da semeadura é esta: o que se planta é o que se colhe. É o que se planta, é aquilo que se colhe. E nós devemos temer, aprender bem sobre isso, para que estas coisas nos conduza ao temor e nos leve à moderação, os nossos passos, sabendo que aquilo que se faz é o que se colhe também. E não queremos colher coisas ruins, então não devamos plantar coisas ruins. E Paulo, em Gálatas, diz: não erreis. Outra tradução diz: não vos enganeis. Entende? Deus não se deixa escarnecer. O que o homem semear, isso também ceifará. Então, existe aquele erro proposital. É este erro que Paulo está nos dizendo, que não vamos entrar por ele. Agora, existe o erro que não é proposital. Entende? É a casualidade, a ignorância. Então, esses, sempre é da graça e a misericórdia de Deus, ele cobre. Mas aquele que é proposital, é que a Bíblia diz: o que o homem semeia, faz propositadamente, isso ele vai colher. Por isso é necessário que a gente se volte para dentro do nosso próprio coração, para que dali possamos tirar as coisas boas e plantar as coisas boas e saber que a seu devido tempo vamos colher. E mesmo se a gente não colher da forma que às vezes queremos e esperamos, mas pelo menos vamos colher tendo uma boa consciência
sabendo que foi feito aquilo de coração, visando sempre o melhor, não visando o pior. Então, irmãos, a verdade é que tudo aquilo que a gente faz, um dia aquilo volta. As Escrituras diz: lança o teu pão sobre as águas, que depois de 7 dias ele retornará a você. Quer dizer, faça o bem. Faça o bem. E um dia aquilo vai retornar a você. Sempre retorna, seja aquilo que fizemos, seja o bem ou seja o mal, retorna de uma maneira diferente. Às vezes retorna de uma maneira diferente. O grão que você planta é o que você colhe. Planta-se um grão, colhe uma espiga, não é assim? E nós encontramos que Davi, ele colheu o que ele plantou. Na mensagem Influência de um homem sobre outro homem, irmão Branham, falando de pastor, ele diz o seguinte: você diz, a igreja me deixará passar com isto. Ele disse, a igreja pode deixar, irmão, mas Deus não. Até mesmo Davi, que era o homem segundo o seu coração, colheu aquilo que plantou. O que fez Davi? Ele, usando a sua posição de rei, de um mandatário, de um chefe, que era honrado, respeitado e querido por todos, abusou da sua posição, e mesmo sabendo que aquela mulher, Betseba, era casada, ele mandou que ela viesse a ele. Pode ver que a Bíblia não diz que houve palavras, troca de carinhos e todas as coisas, como é natural em um casal. Ele simplesmente mandou que ela viesse a ele e disse que ele entrou a ela e assim por diante. E ela concebeu. E Davi pôs a mão na cabeça e agora? Ele usou da esperteza. Manda vir o marido dela, porque estava lá na guerra, um dos homens mais fiéis. Então manda ele vir. E Davi procurou como ia à guerra, ou isso e aquilo. Mas aquilo era para que o homem fosse até a sua casa, ficasse com a sua esposa, e quando nascesse a criança, ele pensasse que fosse dele. Quer dizer, olha a mentira. Sempre eu tenho dito a vocês, eu não sei qual pode ser o primeiro pecado que alguém possa cometer, mas geralmente o segundo é mentira, para cobrir, para se defender. Geralmente, 99 é a mentira. E Urias, que era o marido dela, era o nome dele, ele não desceu na sua casa. Davi chamou ele e disse, por que você não foi para a sua casa, rapaz? Vou eu, deixei o exército, deixei meu senhor Joabe na frente da batalha, dormindo ali de mau jeito, e eu ir para o meu lar e tudo mais? Não. Davi embebedou ele, mas mesmo assim ele não foi. Era um dos homens mais fiéis. Entende? E o que houve? Davi escreveu uma carta pela mão de Urias, chegou na mão de Joabe. Você, quando receber esta, pega Urias e ponha na frente, aí onde a coisa é mais crua, e tira a cobertura, aí deixa com que ele seja ferido, para morrer. E assim aconteceu.
E Davi pensou que estava tudo resolvido, porque agora a mulher era viúva, agora ele podia casar com ela. Ele pensou que tudo estava resolvido, tudo. É o que acontece quando a pessoa usa meios errados para buscar resolver as coisas. Entende? As Escrituras dizem que um abismo chama por outro abismo. Então, veja, Davi usou uma estratégia errada para cobrir o seu erro e agora achava que estava tudo bem. Ele semeou uma péssima semente. Logo estava Natã, o profeta, batendo a porta de Davi, e eram amigos. Mas o verdadeiro amigo é aquele que não se põe ao teu lado para cobrir suas malandragens, cobrir seus erros. Se há uma coisa horrível é dizer, olha, fulana, você é minha amiga, eu te conto isso, você é minha amiga, não me conte para ninguém, você é minha amiga. Ah, eu sou amiga de fulano, não posso, ou isso, aquilo. Gente, você está participando de pecado alheio. Você está cobrindo o erro, quando você deveria dizer, olha, você conserta isso, ou eu vou te levar à frente do ministério, dos seus pais. Mas essa amizade corporativista, cobrir erro, e a Escritura diz, não participeis do pecado alheio. Resultado, Natã disse a Davi, contou uma história, havia um homem muito rico, tinha muitas ovelhas, e chegou um visitante à sua casa, e antes dele matar uma de suas ovelhas, ele mandou matar a de um pobre homem ali, que só tinha uma ovelhinha que dormia no seu braço. Ó rei, o que se deve fazer? Quer dizer, o rei era o juiz, tinha que fazer justiça. Davi lavrou a sua própria sentença. Este homem tem que pagar quadruplicadamente, quer dizer, 4 vezes mais. Deveria ter piedade do seu irmão e não ter feito isto. O dedo do profeta apontou para ele e disse, este homem é você. Você matou Urias e ficou com a mulher dele ainda. Daí a coisa caiu. Davi pensava que estava tudo às mil maravilhas. Aquilo não se propagou, não saiu no jornal, televisão, vamos dizer, se fosse hoje, não saiu na vizinhança, no meio dos parentes, ficou bem amoitadinho. Daí Deus disse para ele, Davi disse, pequei, caiu em si. Deus disse, está bem. Natã disse, Deus tem perdoado os teus pecados. Mas você fez isso ocultamente, eu farei isso publicamente, diante deste sol. Davi trouxe problemas para a sua família. É o que muito acontece. Problema isso, problema aquilo. Será que você não foi o meio para ajudar ou trazer esses problemas? Qual tem sido a sua posição, sua atitude? Tem sido como um cristão, uma cristã, tem sido correta? Ou você anda usando estratégias
Minha mãe sempre dizia, quem gospe para cima, o guspe cai na cara. Se você quiser fazer a prova, faça uma hora. Tá bom? Então, os problemas começaram a bater a porta da casa de Davi. O que aconteceu? Seu filho mais velho, que seria o herdeiro do trono, simplesmente se encantou pela sua própria irmã por parte de pai, que era muito bonita a tal ponto que emagreceu o coitado. E um amigo aconselhou ele o que devia fazer. Vocês conhecem a história. Devia fazer, e ele terminou se deitando com a própria irmã, e quando se levantou, sentiu náuseas, nojo, e mandou pôr ela na rua. Olha bem, dentro da própria casa. E ela tinha um irmão de pai e mãe, chamado Absalão. E Absalão simplesmente jurou matar Adonias, não, como que é? Amon. E aqui levou logo uns 2 anos, mas ele preparou e matou. Davi chorou, olha os problemas. Olha a semente que semeou, olha os problemas. Entende? Ele disse 4 vezes, e 4 vezes houve mortes na casa de Davi. Porque a primeira foi a Betseba, quando teve aquela menina, aquela criança, ela morreu. Natan disse, essa criança não vai viver. Davi chorou, implorou, suplicou, jejuou, ficou ali na frente de Deus, esperando que Deus mudasse de pensamento, mas a menina morreu. Então, logo mais, nós vemos que Amon destronou o seu próprio pai, Davi. E quando Davi saiu, deixando o palácio, deixou 10 de suas concubinas para cuidar da casa. E Absalão, para mostrar que estava contra o seu pai, mandou fazer uma tenda no terraço, e diante de todo Israel, dos homens, ele teve relações com as mulheres de Davi. E Deus disse, você fez isso oculto, mas eu farei isso publicamente. E naquela guerra, o próprio Amon foi morto. O próprio Absalão foi morto. Olha, quantas mortes. A menina, Amon, Absalão. E quando Salomão tomou o trono, ele matou o seu próprio irmão, Adonias, que era o segundo na linhagem, para ocupar o trono. 4 vezes. Então, por isso disse o irmão Brana, Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele teve que pagar cada pedacinho daquilo. Mas Deus não perdoou? Perdoar. Tudo bem, Deus perdoa e às vezes passa por cima de tudo, nada vem. Mas nem todas as coisas, por mais que Deus perdoa, mas as consequências permanecem. As consequências permanecem. E Davi tinha consciência das consequências. Quando ele ia pela estrada fugindo de seu filho, nos diz a Bíblia, que pela madrugada ele levantou e foi adorar a Deus pela sua benignidade.
Ele sabia que o que ele estava passando, ele era o causador daquilo. Ele que tinha plantado aquela semente. Então, irmãos, Jesus disse: aquilo que você não quer aquilo que você quer que os outros te façam, você faça da mesma forma. Quer ser bem tratado? Trate. Quer ser respeitado? Respeite. Faça você. E então, quando nós vemos que quem com a espada fere, com a espada é ferido, isso deve levar a você a pesar na balança as suas atitudes. E não a agir por rompante, por ignorância, não agir pelo o ânimo exaltado. Você tem que pesar suas atitudes, porque cada passo há uma consequência, boa ou má. Veja que a nossa vida, ela é uma semeadura constante. Com nossas palavras, com nossas atitudes, a criação dos filhos, a maneira que tratamos, o próximo, respeitamos. Então, isso tudo é uma semeadura. Agora, mesmo que se você faça o bem e colhe o mal, você tem que dar glória a Deus e ficar tranquilo, em paz no seu coração. É melhor que você sofra o mal do que você ser o causador, a causadora daquele mal. É melhor que você seja ferida, do que ferir. É melhor você ter o prejuízo do que você dar prejuízo. E as Escrituras nos diz que não canseis de fazer o bem, porque ao seu tempo iremos colher. Há um outro grande, na Bíblia, outro grande exemplo de um homem que colheu aquilo que ele plantou. Ele fez uma forca de 20 metros de altura. E ele queria pôr ali em cima um servo de Deus, o Mardoqueu. Quem foi esse homem? Quem sabe, irmão Paulinho? Foi Naamã. Queria pôr Mardoqueu, tio de Ester, só porque Mardoqueu não reverenciava, vamos dizer, não lambia seus pés. Entende? E ele achou que era muita pouca coisa para pôr a mão só em Mardoqueu, e bolou uma estratégia, pegou o rei na palavra, e era para pegar toda a raça de Mardoqueu, que eram os judeus. Mas acontece que Ester era uma judia e havia casado com ele e não declarou a sua origem. E quando o problema veio, Mardoqueu disse para ela, seu tio e pai de criação, disse: quem sabe foi por esse tempo que você subiu ao trono para, quer dizer, ser um instrumento ali. E eles foram orar e buscar Deus. E resultado foi que aquela noite, deixa eu contar um pouquinho mais, aquela mesma noite, Mardoqueu estava tão impaciente, ele queria pôr o homem lá em cima para toda a cidade ver.
entende? O seu inimigo de pendurado lá na forca, 20 metros de altura. E ele foi lá no rei, e era alta noite, o homem não conseguia ficar tranquilo. Foi lá para pedir ao rei que fizesse isso com Mardoqueu. Mas acontece que o rei tinha perdido o sono e mandou ler as crônicas. E uma das crônicas foi que Mardoqueu havia revelado um golpe contra o rei. 2 capitães queriam matar o rei. Foi investigado e encontrou que era verdade. Então leu, daí o rei perguntou, e o que é? O momento, aí a leitura. E o que foi que deram para Mardoqueu? Fizeram para ele? Nada. Nada? Não recompensaram esse homem que salvou a minha vida? Quem é que está indo para lá, aí no pátio? É Amã. Manda ele entrar. Amã era o homem, era o primeiro-ministro do rei, era o homem, o braço direito do rei. Amã, Naamã. Ramã, né? H-A-M-A. Ramã. Me dê um conselho. O que o rei poderia fazer para um homem que lhe agrada? Ele pensou, ninguém mais do que eu, né? Pega a mula branca do rei, põe toda a sela em cima, isso aqui, isso e aqui, veste este homem com as roupas do rei, põe a coroa do rei na cabeça dele quer dizer, e vai na cidade, pega o maior príncipe que tem e que vai proclamando, puxando ali o animal e dizendo, assim fará o rei com o homem que ele se agrada. Daí o rei gostou do conselho e falou, não deixe nada para trás, pegue a Mardoqueu e faça isso aí. Faça isso aí. Olha a coisa dando o contrário, né? Olha, dando o contrário. E a mulher do homem me pareceu uma profetisa. Falou, se você começou a cair diante desse homem, é sinal que você vai cair de todo. E a Esther tinha que chegar até o rei, não podia, porque aquilo tinha seus regulamentos palacianos. E ela resolveu chegar ali, não se pintando como Jezabel, mas em jejum, em oração, como uma cristã. E decidida, e ela disse, se eu perecer, pereço. Mas o rei levantou para ela o cetro, ela veio e tocou na ponta do cetro. Qual o teu pedido, rainha Esther? Quero que venha almoçar comigo amanhã. É você e Amã. Amã, Só eu fui convidado, só eu e o rei, pela rainha Esther. Que tal? Peço o que você quer, a rainha. Amanhã de novo. Venha comer conosco. E na hora o rei disse, peço o que você quer, mesmo a metade do reino. Ela disse, eu quero a minha vida como meu presente. E a do meu povo como minha reivindicação. O quê? Quem quer te matar? É que nós fomos vendidos por esse mau Amã. Entende? Aí pronto, Amã se desesperou, o rei saiu patinando lá para o pátio, de raiva e confuso. O melhor amigo, o homem mais capacitado que ele tinha. Olha ali o problema. E nisso Amã viu que a coisa estava séria para o lado dele. E se debruçou na cama, assim, aqueles colchão, né?
se ajoelhou para pedir misericórdia para Esther. O rei chegou e falou: você quer violar minha mulher na minha frente, homem, aqui nessa casa? O chefe da guarda disse assim: ele fez uma forca lá para enforcar Mardoqueu, que falou pelo bem do rei. Ponha ele lá. Olha bem, como que as coisas retornam. Levantar a calúnia, uma consequência. Entende? Aquilo haverá de vir de uma outra forma, mas que vem, vem. Diz a Bíblia, Deus não se deixa ser enganado. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Eu creio que é o suficiente, irmãos, para nos levar a ter mais cuidado, moderação, entende? E semear o que é bom. Semear o que se deve. Nunca fale mal do seu irmão, da sua irmã. Nunca fala isso. Nunca minta, nunca engane. Fulano não confia em mim. Mas como se você plantou uma baita mentira, um baita engano, e agora quer que a pessoa confie? Olha, tudo o que você semear, crianças, jovens que nos ouvem, um dia você ceifará. Então semeia coisas corretas, boas, faça o melhor que você pode e que sabe fazer. E entrega tudo na mão de Deus. Pai querido, santo e amado, é a lei da semeadura, Senhor. Nos ajude, Senhor, nos dê graça, sabedoria, para que possamos semear a semente correta, plantar as coisas corretas, que a seu devido tempo, às vezes não é agora, não é hoje, nem amanhã, mas no tempo certo, iremos colher daqueles frutos. Aquela planta que plantamos hoje, chega-se um tempo que ela dará os seus frutos, mas alguém teve que plantar ela, Pai. E assim a lei da semeadura, e a nossa vida é uma semeadura constante, dar-nos graça, sabedoria e temor, para que possamos sempre semear o que é bom e certo e agradável a Ti, e agradável e bom para o próximo também. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, Deus guarde a cada um de vocês, quem está pela internet conosco também, e procure não ser um ouvinte esquecido, né? Mas guarda essas coisas. Não adianta você ter todo o conhecimento da Bíblia, e saber mistérios, saber isso e ser aquilo, se você não sabe refrear a sua língua, se você não sabe semear a semente certa, vai terminar escandalizando o próprio Evangelho. Então, vamos semear o que é certo e agradável a Deus. Amém? Isso é o que Deus quer. O próprio Jesus diz: quem ouve as minhas palavras. Eu ouvi, eu tenho um grande conhecimento, eu sei disso, eu conheço aquilo, eu sei.
sobre sétimo selo, eu resolvo isso, eu sei explicar tudo. Mas Jesus disse, mas não pôr em prática, mas não praticar, é igual o homem que edificou a casa sobre areia. Mas quem ouve e pratica, edificou a sua casa sobre a rocha. Correram os rios, sopraram os ventos, combateram aquela casa e não puderam contra ela. Por quê? É o alicerce. Crê você em Deus, diz Tiago. Os demônios também creem. E ele diz, mostra-me a tua fé sem obras, e eu te mostrarei a minha fé com obras. Que Deus abençoe. Vamos nesse instante orar, e a vocês da internet, uma boa noite. Amém. Vamos nesse instante termos uma palavra de oração, quem desejar. Só que eu espero que todos falem com Deus. E nós pedimos, eu ouvi o pastor Daniel pregando aqui, falando, temos que procurar dar lugar ao sobrenatural, crer e dar lugar. Fale com Deus. Amém? Vá para o seu cantinho, onde você se sente bem, orar, e vá conversando, e vá se aprofundando.